Glória a Deus, glória a Deus. A gente está aqui no último encontro do Next Rocket e eu estou muito feliz de compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Sabe, para quem não estava aqui nas outras semanas, no primeiro Next a gente falou sobre expectativa e direção. A expectativa que você tem para esse ano e a direção que Deus vai te levar, os lugares que Deus vai te levar esse ano. No segundo encontro a gente falou sobre constância e a gente falou sobre intensidade. O desafio da nossa geração não é ser intenso, mas o desafio da nossa geração é ser constante. E hoje eu quero falar um pouco sobre propósito. Quantos querem ouvir sobre propósito? Digam amém. Sabe, eu estava analisando um pouco essa questão das viagens espaciais e olha só que coisa legal. No que diz respeito à viagem espacial, você tem duas categorias. Ou é uma missão espacial, ou é turismo espacial. Turismo espacial não está disponível ainda, mas algumas empresas têm investido pesado para poder enviar algumas pessoas para passear no espaço. Não sei se você já viu alguma coisa a respeito, alguma reportagem, mas tem empresas que estão investindo milhões e milhões de dólares para conseguir fazer turismo no espaço. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? É que o propósito dessas viagens de turismo espacial é só entretenimento. Você pode repetir isso comigo? Diga, é só entretenimento. Mas quando a NASA ou alguma outra agência espacial envia uma missão, tem sempre um objetivo e um propósito. Se a gente está fazendo uma analogia da nossa história, e principalmente da nossa história em 2017, com uma viagem espacial, a minha pergunta é, em 2017, a história que você vai escrever diz respeito a propósitos, ou você quer escrever uma história que só tem entretenimento nela? Porque a gente pode passar 2017 fazendo inúmeras coisas e chegar no final do ano e perceber que nada mudou, a gente não construiu nada. Ou a gente pode terminar 2017, olhar para trás e falar, uau, eu não tinha ideia de onde Deus ia me levar quando esse ano começou. Sabe, 2016 quando começou, eu imaginei que seria um ano bom, eu não tinha ideia que seria um ano surreal. Eu não sei como 2016 foi para você, mas eu vim declarar como 2017 vai ser para você. 2017 não vai ser um ano perdido, 2017 não vai ser um ano nulo, 2017 não vai ser uma lacuna em branco na tua história, 2017 não vai ser um ano que você vai bater cabeça, 2017 não vai ser um ano de frustrações, 2017, cara, não vai ser um ano em que você vai andar em círculos, acreditando que você está em movimento para descobrir no final que você não foi a lugar nenhum. Não vai ser assim o teu ano de 2017. 2017 você tem um propósito e o propósito de Deus para você nesse ano vai se cumprir, amém? Agora, para a gente entender qual é o propósito pelo qual a gente está sendo lançado por Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, amém? Tem até uma frase que a galera brinca bastante, que acabou virando um bordão, é quando a galera que está no espaço diz, Houston, we have a problem. É mais ou menos assim que se fala. Em inglês seria diferente, né? Eu falei uma outra língua parecida com o inglês, ok? Antes que os críticos se levantem, não tentei falar inglês, mas é bem parecido. E eles falam, Houston, we have a problem. Ou seja, Houston é a central de lançamento, a gente está com um problema. Sabe por que a todo tempo uma missão espacial fica em contato com a base? Porque a base, ela sabe exatamente o propósito pelo qual eles foram lançados e só a base pode direcioná-los para que eles retornem para casa. Você tem noção do desespero de uma missão espacial se ela perder a comunicação com a base? Na boa, imagina comigo, você está dentro de uma missão espacial e deu tudo certo no lançamento. Primeira etapa, ok. Eu estava com medo de dar errado, eu estava com medo dos projetos que eu tinha serem abortados no início. Eu já vi que isso não aconteceu, eu estou na metade do ano, eu estou em movimento e está tudo acontecendo bem. Agora você imagina depois de você romper inúmeras barreiras, você chega lá aonde você desejava, só que ao chegar lá você percebe que não tem mais comunicação com aquele que te enviou. Você já imaginou o quanto desesperador seria? Você aperta o botão, Houston, ei, tem alguém na base? Alguém na base, por favor, ei, alguém me escuta? Eu imagino que o início dá desespero, angústia. Depois de um tempo, você já está tão habituado que você nem se preocupa mais, você já sabe que vai dar errado. Sabia que tem algumas pessoas que na caminhada com Deus têm feito assim? Já perderam o contato há tanto tempo que, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Só que não é isso que Deus projetou para você.
Deus, Ele não só te lançou, como Ele vai te dar direção a todo tempo. Filho, é aqui que eu quero que você entre, é essa porta que eu abri para você, não vai por aí porque isso não vai dar certo, cola com essas pessoas porque elas vão te aproximar de mim. Direção de Deus é algo necessário para que a gente continue no caminho certo. Eu diria até mais, direção de Deus é necessário para que a gente consiga também voltar para casa, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Toda viagem tem um propósito, a não ser que seja só entretenimento. Sabe, se a sua vida é uma jornada, qual tem sido a sua história? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Cara, eu quero te incendiar a ponto de você sair daqui reflexivo. Eu não estou nem aí se você não vai conseguir dormir hoje, mas eu quero que você fique no teu quarto pensando a respeito do teu futuro. Não tem sentido uma geração que teve uma revelação de quem Deus é, do tamanho dos projetos que Deus tem para ela, viver de qualquer forma. A gente fala muito a respeito da galera que está no mundo, a gente fala, cara, eles vivem como se não houvesse amanhã. Mas você sabia que uma geração dentro da igreja que não sabe o propósito de Deus para si, vive do mesmo jeito? Porque estar dentro de uma igreja não me protege do fato de estar fora do propósito. Existe uma diferença entre estar no propósito e estar numa igreja. E é por isso que tem muita gente perdida, achando que está no lugar certo. Sabe, a igreja não pode ser para você uma zona de conforto. A igreja não pode ser para você um lugar em que você acha que está tudo bem, porque Deus não te salvou para você ter uma vida mais ou menos. Deus não te salvou para você ter uma vida ok. Deus te salvou para que você tenha uma vida extraordinária, porque você revela quem Ele é. É impossível a gente revelar Deus se a gente tiver uma vida medíocre, porque o caráter dele não é medíocre. Alguém que revela o amor de Deus, alguém que revela o poder de Deus, é alguém que vive de forma extraordinária. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de você ir a lugares altos, eu não estou falando de status. Eu estou falando de viver o propósito pelo qual você foi gerado. Quantos aqui querem viver os propósitos de Deus para si? Você pode declarar, eu vou viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, eu quero te convidar agora a abrir em Mateus 13, 44. E olha só que maravilhoso o que a palavra de Deus diz aqui, Mateus 13, 44. Glória a Deus, eu preciso que você venha comigo nessa palavra, cara. Vamos vibrar com a palavra de Deus, porque quando ela entra no nosso coração, ela gera vida, ela transforma tudo ao redor. É como uma dinamite, depois que a gente, eu estava falando com o Bernardo, é como uma granada, depois que você tira o pino, não tem mais como voltar atrás. Quantos querem tirar o pino essa noite? Tem uma explosão de Deus para o teu coração. Olha o que Deus diz em Mateus 13, 44, a palavra de Deus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. O que a palavra de Deus diz é, o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus. Quando alguém encontra, meu irmão, vende tudo que tem, ou seja, você abre mão de tudo aquilo que você tem para você ter acesso àquilo. O que a palavra de Deus está dizendo é, sabe, ter acesso ao reino dos céus é como você encontrar a verdade pela qual você foi gerada, é como você encontrar o propósito pelo qual você foi gerado. Não tem sentido você se deparar com isso e falar, ah, ok, esse é o propósito de Deus para mim, beleza, eu vou curtir um pouco, depois eu volto. Porque esse homem ele ficou tão desesperado a ponto de perder o time, de viver plenamente o que ele tinha encontrado, que, meu irmão, ele foi correndo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e ele não só comprou aquele tesouro, mas ele comprou toda a terra em torno dele. Isso tem a ver com a minha história e com a tua, porque quando você tiver a revelação do propósito que Deus tem para você, cara, nada em torno do teu propósito você vai deixar passar, você vai se dedicar plenamente, porque é impossível alguém que teve revelado para si o propósito viver de qualquer jeito. Há 10 anos atrás me revelaram que Deus me amava, isso mudou a minha história. Pouco tempo depois me revelaram que Ele me amava como um pai, isso transformou minha identidade. Algum tempo depois então me revelaram que através da palavra eu podia entender os propósitos de Deus para mim. E aí isso mudou completamente tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava, porque eu não consegui mais ser a mesma pessoa, depois de entender o chamado pelo qual Ele me criou.
Quando eu olho um jovem que está vivendo de qualquer jeito, para mim só tem uma convicção: esse cara não deve ter entendido ainda o propósito pelo qual ele foi chamado, porque ele não ia viver dessa forma. Meu irmão, quando você entende o projeto de Deus para você, você é incendiado por Ele. E eu quero saber se tem algum incendiário aqui nessa noite. A gente foi chamado para isso, incendiar e queimar todo mundo ao nosso redor com essa paixão. Eu vi uma frase uma vez que mexeu demais comigo, acho que era do Rick Wilkerson, não lembro qual era o pastor, que ele falou o seguinte: o pior estado que um cristão pode estar é acreditar que está queimando por Deus, quando na verdade ele só está sentindo o calor ao seu redor. Sabe qual é o problema disso? É que quando a gente sente o calor ao nosso redor, ou seja, você está no meio em que tem muita gente queimando por Deus, você sente aquele calor e você imagina: bom, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Mas o chamado de Deus não é para você sentir o calor apenas de quem está ao lado, mas é para que isso queime dentro de você. Meu irmão, tem que queimar dentro de você. Quem estava aqui no Summer Camp sabe o quanto que a gente foi edificado. O pastor Janderson trouxe uma palavra a respeito da lenha e das cinzas. E ele falou que naquela época, na época dos sacerdotes, antes de nós sermos sacerdotes reais sobre uma nova aliança, na antiga aliança, para que o holocausto fosse queimado, ou seja, para que a oferta fosse aceita, para que a glória de Deus se manifestasse, era necessário que você retirasse as cinzas. E o que são as cinzas? As cinzas são a lenha que já queimou, ou seja, para que venha o novo de Deus, você precisa abrir mão do velho que você já experimentou. Você já viu aquelas pessoas que vivem dizendo: cara, 5 anos atrás eu tive uma experiência com Deus incrível. Cara, 10 anos atrás eu cantava na minha igreja, meu irmão, era sobrenatural. Cara, há 40 anos atrás dizem que a minha avó era muito usada por Deus. Olha, eu não sei bem certo em que momento da história, mas dizem que lá em Portugal tinha uma parte da minha família que gostava um pouco da palavra. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para viver do passado, mas é para construir hoje uma história com Ele. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Todo encontro com Deus gera uma transformação. Esse cara, quando teve acesso ao reino de Deus, ele foi transformado por isso. Sabe o que significa ser transformado? Transformado significa você agora ter uma nova natureza, você agora ter uma nova essência, e você ter agora uma nova identidade. Sabe o que acontece quando eu tenho uma nova natureza, uma nova essência, uma nova identidade? Nasce em mim agora um novo propósito. Você que pode, abre comigo a sua Bíblia no livro de João 2, você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. João 2,7 fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Abre em João 2,7. E é incrível porque esse é o primeiro milagre dele. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Eu acredito que qualquer pessoa na face da terra já tem ouvido falar alguma vez desse milagre. João 2,7 até o versículo 11 diz: disse então Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Eles encheram os potes com o que, gente? Ok. Encham então os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Então o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. E embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E olha só o que diz no versículo 11: e este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que eu acho maravilhoso nisso é que, em primeiro lugar, Jesus transformou a água em vinho. Você pode declarar isso? Diga: Jesus transformou a água em vinho. E logo em seguida, a Bíblia diz que depois dessa transformação, depois desse sinal milagroso, ou seja, depois desse sinal, a glória de Deus se revelou aos discípulos. Você sabe qual é o resultado direto de toda a transformação?
é revelação da glória de Deus. Quando você é transformado, sabe que você vai falar para todo mundo que está ao teu redor, através do teu testemunho, você vai revelar a glória de Deus. Quando a tua casa é transformada, você revela a glória de Deus. Todo o propósito de Deus em transformar algo é para que a glória dele seja revelada. Agora olha só que maravilhoso, cara. Você imagina comigo, vocês estão comigo, amém? Imagina se Jesus tivesse transformado água em água com gás. Quantos conseguem imaginar isso? Quantos acham que isso seria estúpido? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Não é pegadinha não, gente, fica à vontade. Você imagina Jesus chamando os serviçais e falando: olha, encha todos esses galões. Foram quase 1.000 litros de vinho, segundo a Bíblia. Enche todos esses galões com água. Aí Jesus vai lá, abençoa e fala: pode beber. Aí o cara vai experimentar e tem lá água com gás. Seria estúpido, não seria? Mas sabe por que Jesus não fez isso? Porque ele não estaria transformando a essência, ele estaria apenas alterando as características. Ei, preste atenção. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está fazendo o seguinte: bom, você é água e agora eu vou trazer você para uma nova realidade, agora você é vinho. Através da transformação, a glória de Deus é revelada. Agora, sabe por que seria estúpido se ele transformasse água em água com gás? Porque a característica é diferente, mas continua sendo água. André, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero dizer que, meu irmão, se você não foi transformado por Deus, mas você apenas teve características transformadas, você apenas é um cara agora que não xinga mais, você é apenas um cara agora que não reclama mais com seus pais, você agora é apenas um cara que, preste atenção, você não foi transformado ainda, você só tem características diferentes do que tinha antes. Evangelho não veio para melhorar quem você é, Evangelho veio para transformar quem você é. É transformação. Pode aplaudir a ele. Evangelho é transformação. Sabe outra coisa que eu aprendo com isso? Cara, isso eu meditei hoje à tarde. Eu falei: Deus, eu vou falar isso, vão achar que é ridículo, mas glória a Deus que de alguma forma você entendeu. Eu falei: Senhor, dá exemplo de água com gás. Vai lá, filhão, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, vamos embora. Sabe outra coisa que eu acho interessante? Se Jesus tivesse apenas transformado água em água com gás, outra coisa surpreendente aconteceria. Ele ia no máximo entreter a galera que estava ali olhando, mas ele não supriria a necessidade deles. Sabe por que o projeto de Deus é que você seja transformado? É porque só quando você for transformado, a necessidade de toda a criação, que a palavra diz que aguarda ansiosamente pela tua manifestação, vai ser suprida. Enquanto eu me contentar em ser um crente melhor, enquanto eu me contentar em ser uma pessoa melhor, enquanto eu me contentar em ser apenas um filho melhor, eu não consigo revelar a glória de Deus, porque em qualquer outra religião isso está disponível. Você pode ver qualquer outra religião, as pessoas conseguem ficar mais calmas, mas ficar calma não significa ter paz interior. As pessoas conseguem ser mais equilibradas, mas ter equilíbrio não significa saber de onde veio e para onde vai. Ei, preste atenção, Evangelho ele é poderoso porque ele não quer alterar características que você tem, ele quer transformar plenamente quem você é. E é isso que Jesus estava fazendo, transformando água em vinho. O primeiro milagre dele, eu creio que diz respeito à essência de todo o Evangelho dele. Porque Jesus ele transformou todos aqueles que creram nele agora em novas criaturas. A palavra de Deus diz: olha, as coisas velhas passaram, ou seja, as características da sua antiga natureza passaram. A essência da sua antiga natureza passou e a identidade da sua antiga natureza passou. E eis que em Cristo foram feitas novas todas as coisas, ou seja, você nasceu de novo com uma nova natureza, uma nova essência. E com novas características também, isso faz parte do pacote. 2017 é um ano da gente ser transformado em todas as áreas. Sabe, na época da festa, na época de Jesus, em que ele fez esse milagre, a festa de casamento, ela levava dias, e o vinho representava a alegria da festa. Se acabasse o vinho, era motivo de desonra para toda a família.
Se acabasse o vinho, era como se a festa estivesse acabando. É interessante porque eu creio que o que Jesus fez foi manter a festa. E aquilo que a gente faz todo sábado, domingo, terça e todas as vezes que a gente se reúne é celebrar uma festa que acontece nos céus. É como se a gente apresentasse e falasse: Deus, está aqui a água sendo transformada em vinho, a festa não vai parar. Aí chega terça-feira, Senhor, está aqui mais água sendo transformada em vinho, essa festa não vai parar, até que o Senhor diga: agora é chegada a hora, vem para o Pai, vem para casa. Eu não sei você, mas eu quero transformar todos os lugares por onde eu passar. Toda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar uma palavra, existe dentro de mim um senso de urgência, porque eu sei que você está me ouvindo, e a diferença que vai fazer na tua vida não é se o meu sermão é bom ou não, mas é se existe vida de Deus fluindo de mim ou não. Onde há vida de Deus, há transformação. Tem uma geração aguardando para que a gente se levante e manifeste a vida dele, a gente transforme tudo ao nosso redor. E esse é o propósito de Deus para 2017. Sabe, eu quero falar um pouco mais daquilo que Deus tem para nós esse ano. Quantos querem ouvir? Diga amém. Amém. Toda transformação, ela muda 3 coisas. Eu já falei sobre isso ainda há pouco, mas eu quero que você repita isso comigo. Você pode declarar: quando eu sou transformado, a minha natureza é transformada, a minha identidade é transformada, e os meus propósitos são transformados. Sabe, o propósito dessa revolução que nasceu dentro de nós é revelar a glória de Deus. E eu estou falando isso para uma geração que está sofrendo de crise existencial. Eu nunca vi tantos jovens que desejam viver os sonhos de Deus, mas não têm a menor ideia do chamado que tem. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A gente sabe muito bem o que a gente não quer ser, mas a gente não sabe ao certo o que a gente foi gerado para ser. E eu vou te dar um exemplo disso. Sabe uma das bandeiras que a nossa geração está levantando? É que nós não queremos ser religiosos. Cara, é impressionante e eu me alegro muito com isso. Isso é uma verdade que você encontra em toda a nossa geração. Você pode ir em qualquer igreja, você pode ir em qualquer lugar. A nossa geração, ela não suporta mais ser religioso. E o que é religiosidade? Entenda, religião é algo bom, mas religiosidade é quando eu pego todo o poder que existe na palavra de Deus, todo o poder que existe no nome de Jesus e todo o poder que existe no sangue de Jesus, e eu coloco isso debaixo da importância que eu dou à cultura religiosa da minha igreja. Isso é religiosidade. Então a nossa geração tem levantado essa bandeira: a gente não quer ser religioso. Quantos aqui querem ser religiosos? Levante a mão. Ninguém distraído? Quantos não querem ser religiosos? Levante a mão. Glória a Deus, a gente não quer ser religioso, isso é legal. Mas pelo que mais a gente vai ser lembrado? Porque será que o nosso legado vai ser só daquilo que a gente não quer ser? Eu não quero ser religioso, eu não quero ser pecador, eu não quero estar perdido, eu não quero viver sem propósito. Ok, mas esse não vai ser o seu legado, isso apenas parte da tua caminhada com Deus, pelo que você vai ser lembrado. Sabe, isso mexe comigo. Eu estava lendo um livro hoje e uma pergunta do autor mexeu comigo. A pergunta dele foi: se Deus se revelasse para você hoje e perguntasse o que você quer, o que você pediria a Ele? Há anos só vem uma frase na minha cabeça: eu quero transformar a minha geração, eu quero mudar a minha geração. André, você não acha que é muito pretensioso? Não, eu não acho, depende do que você entende por geração, porque eu acredito que vocês fazem parte dessa geração. Se eu conseguir de alguma forma incendiar o coração de vocês, eu estou transformando a minha geração também. Agora você imagina se em cada lugar do Brasil, jovens se levantarem para compartilhar e revelar o amor de Deus, a gente vai de fato transformar essa geração. Sabe, não se limita a mim, pelo contrário, começa em mim. Para mim vai ser maravilhoso chegar daqui a alguns dias com Cecília um pouquinho maior, com Kezinha, sentar lá no final naquele banco e ver a galera que a gente viu Deus levantando aqui, pastoreando aqui na frente. Isso para mim traz sentido de propósito. Eu fui levantado por Deus para incendiar a minha geração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o seu legado não pode ser baseado no que você não foi.
1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Agora, para qual propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode celebrar Ele por isso. Sabe, é maravilhoso porque 1 Pedro 2,9 diz respeito a quem nós somos, ou seja, ele está revelando a nossa identidade e a nossa natureza. Ele está dizendo: olha, vocês são identidade e natureza, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora ele está revelando o propósito. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não posso me contentar com a primeira parte dessa revelação. Eu não posso entender isso, ei, preste atenção. Eu não posso ouvir isso no culto de sábado, chegar em casa e falar: bom, vou dormir tranquilo porque eu sou sacerdócio real, eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou geração eleita, está tudo certo. Amanhã eu vou para Itacoatiara e vida que segue. Nada contra para Itacoatiara. O problema é se a sua vida se resumir só a ir para Itacoatiara. E eu não estou dando direta para ninguém, não estou dando direta, juro. Eu estou falando diretamente. Se esse é teu caso, ainda dá tempo de você mudar a tua história. Cara, hoje eu cheguei de manhã. Hoje eu cheguei de manhã no casarão. Eu só saí, cheguei um pouco atrasado. Eu só saí para chegar aqui e compartilhar algo de Deus. Sabe o que eu aprendi? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Um dia algo nasceu no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero compartilhar a verdade. E Ele me ensinou: filho, ok, então receba de mim a verdade antes para compartilhar. Porque senão é só um cara tentando falar boas ideias te entretêm por um tempo, boas ideias te mantêm atentos por um tempo, mas vai chegar um tempo que você vai perceber que boas ideias não te transformaram. Eu quero olhar para daqui a um ano, cara, e ver você completamente transformado em Deus. E é por isso que eu tenho que compartilhar aquilo que vem dele. Sabe, ir para Itacoatiara, como a gente está falando há 30 segundos atrás, não é o problema. A gente ter uma vida cheia de lazer não é o problema. A gente estar sempre em comunhão com os amigos não é o problema. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O problema é quando a gente resume a nossa história a isso. Cara, não sei você, mas todos os dias que eu me levanto, existe dentro de mim um senso de urgência. Eu sei que existem pessoas morrendo porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. Eu sei que existem pessoas desistindo do chamado porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. André, mas você está restrito a uma plataforma, cara. Falar do amor de Deus é para aqueles que estão nos hospitais e em missões também. É por isso que a multiforme graça de Deus completa o corpo. Eu sei que tudo aquilo que Ele me der para fazer, eu quero manifestar a glória dEle. Eu estou vendo jovens sendo impactados aqui desde o início do ano passado. Eu estou vendo jovens sendo transformados. Agora, o meu convite é: o que está faltando para você fazer parte ativamente dessa revolução? Ei, 2017 não é uma página nula no teu calendário. 2017 é uma página em branco. Que história você quer escrever esse ano? Quantos aqui querem mudar completamente a sua geração? Digam glória a Deus. O convite de Deus é: dá então, filho, o primeiro passo. Dá o primeiro passo, cara. Se a gente ficar olhando as circunstâncias, a gente não faz nada. Se a gente ficar olhando o que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente nem sai de casa. Sabe o que me encoraja todas as vezes de vir aqui? É porque quando eu sei que eu não posso, quando eu tenho a convicção de que eu não tenho nada para dar, a força de Deus se revela através da minha fraqueza. Cara, eu não sei o que te limita, eu não tenho a menor ideia do que tem te prendido, eu não sei o que tem te entretido, eu não sei o que tem te cansado, eu não tenho a menor ideia, mas o que eu vim declarar nessa noite é que tudo isso você pode deixar de lado e você pode viver o melhor ano da tua vida. 2017 já começou, cara, tem alguns dias, mas ainda dá tempo de você transformar a tua história. Olha só que maravilhoso. Falar a respeito de chamado e propósito, é impossível a gente falar disso sem lembrar de algo que aconteceu com o próprio Jesus. Sabe, Jesus, ele fez algo curioso. Ele chama Pedro de diabo e ele chama Judas de amigo. Pedro chega para ele e fala: Senhor, você não vai ser traído, não vai ser vendido, a gente jamais vai permitir que isso aconteça. Então Jesus fala: para trás de mim, Satanás.
Agora Judas, quando chega para trair Jesus, dá um beijo na face dele e ele o chama de amigo. Por que esse contraste? É porque na verdade Pedro estava tentando impedir Jesus de cumprir o seu chamado. Judas estava ajudando ele. Sabe quando isso acontece? Ei, preste atenção. Isso só vai acontecer com a gente quando a gente tiver consciência do chamado que tem. Porque quando a gente não tem consciência do chamado que tem, a gente pensaria que Pedro está tendo cuidado com a gente e que Judas estava fazendo algo muito ruim. Jesus, ele sabia aonde ele precisava chegar e ele sabia quem estava tentando impedi-lo, quem estava ajudando ele. Se eu não tenho consciência do meu chamado, pessoas ao meu redor eu posso achar até que estão me impulsionando, quando na verdade estão me distraindo. Se eu não tenho consciência do meu chamado, amizades que eu tenho, eu posso achar que elas estão me ajudando, quando na verdade elas estão me mantendo dentro de uma zona de conforto. Ei, preste atenção, eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas se existe alguma zona de conforto, 2017 é o ano de você romper com isso. Deixa para trás. Quando Pedro se coloca diante do chamado de Jesus, ele só consegue resistir porque ele sabia para que ele foi gerado. Cara, Deus é maravilhoso. E eu quero compartilhar, eu já estou quase finalizando, algo que me chamou muita atenção. Eu estava lendo um livro do Francis Chan essa semana, e ele falou algo interessante. Ele falou: sabe, muitas pessoas me perguntam sobre o céu, como eu faço para ir para o céu? Se eu me divorciar e casar de novo, eu vou para o céu? Eu preciso ser batizado para ser salvo? Se eu estiver transando no meu namoro e eu morrer, eu vou para o céu? Se eu cometer suicídio, ainda assim eu posso ir para o céu? E sabe o que ele diz no livro? Ele diz: essas perguntas, elas revelam uma tragédia da nossa geração, porque a nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com a vontade do Pai. A nossa geração muitas vezes está muito mais preocupada em tipo: bom, eu quero ir até o limite em que eu não perca a salvação, mas que gere prazer para mim. Então, até aqui é pecado, até aqui é legal. E ele diz o seguinte: ao invés de você perguntar, bom, quanto tempo eu preciso ler a Bíblia? Quando você é transformado, o teu entendimento é: como eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para ler a palavra. Quando a gente está só com algumas características transformadas, a nossa mente pensa: bom, quanto eu preciso dar de dízimo? Quando a gente está transformado, a gente pensa: bom, até onde eu posso ir para ofertar mediante a tudo que Ele já me deu? Sabe qual a diferença? De um lado tem alguém que quer fazer aquilo que é necessário fazer, do outro lado é alguém que quer fazer tudo o que ele pode fazer. 2017 é ano de você se entregar completamente. Ei, uma vida medíocre convida a gente a fazer o suficiente para que a gente seja aprovado. É como aquele cara que ele estuda só para passar na prova. Só que tem muito mais de Deus para a gente viver do que apenas chegar no céu e descobrir que a gente foi aceito. Existe um propósito de Deus para você estar aqui, e você vai viver ele plenamente esse ano, amém? Eu estou quase finalizando, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li e que eu achei maravilhoso. O texto diz: será que o reino que ele proclamou, a galera do louvor já pode ir vindo, acompanhe comigo. Será que o reino que ele proclamou há de ser nada mais que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, que fazem um retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando, opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem a filmes pornográficos, jamais fazem uso de linguagem chula, sorriem bastante, mantêm portas abertas para as pessoas, torcem para o seu time favorito e se dão bem com todos? Será que é só a respeito disso que diz a morte de Jesus na cruz? Ele diz: foi por isso que Jesus atravessou o horror desolador e sangrento do Calvário, foi por isso que ele ressurgiu em glória perturbadora do túmulo, foi por isso que ele derramou o seu espírito sobre toda a carne, para tornar homens e mulheres mais agradáveis e com moral melhor? Não, Jesus não morreu para nos tornar crentes, Jesus morreu para nos tornar filhos. Jesus invadiu o inferno, cara, não para que você se sinta confortável dentro de uma religião. Jesus, ele invadiu o inferno não para que você se sinta bem quando você cumprir tudo isso que eu te falei. Jesus, ele invadiu o inferno para que dentro de você nada te sacie mais do que fazer a vontade do Pai. Sabe, o diabo não foi qualquer um, o próprio diabo, ele se apresenta para Jesus e começa a tentá-lo, e depois que ele oferece tudo, ele fala assim:
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que me alimenta? Jesus está declarando: o que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Jesus não morreu, cara, para que a gente se torne melhor. Jesus morreu para que a gente se torne assim como Ele é. Sabe o que uma igreja lotada de pessoas melhores vai fazer? Nada demais. Agora, sabe o que uma igreja lotada de filhos de Deus é capaz de fazer? O mundo não conheceu ainda o poder disso. Quando a igreja de Cristo começou, assim que Ele volta para o Pai, não diz respeito a pessoas que estavam confortáveis, porque eles nem sabiam ainda o que era ser igreja, eles nem tinham sido afetados ainda pela religiosidade, nem existia ainda a religião. Só para você ter ideia, quando a igreja de Atos começa, quando a igreja primitiva começa, eles não tinham nem o livro de Atos para saber o que fazer e como fazer, eles simplesmente foram e fizeram. Agora, a boa notícia é que Atos não terminou de ser escrito, continua sendo escrita por nós. E o que eu quero te convidar é você se levantar e você continuar escrevendo essa história. Ei, sai daqui, meu irmão, com um sentimento de descontentamento. Você não vai ser mais um crente ocupando um banco de uma cadeira. Sabe por quê? Porque isso durante um tempo até te sacia, mas vai chegar um momento na tua caminhada que isso não vai fazer sentido e você vai largar. Cara, durante um tempo isso é até legal, isso te anima, tem a galera que você encontra, tem aquele movimento social no final do culto, mas depois de um tempo, algumas pessoas mudam, alguns amigos mudam, você começa a olhar para o lado e você fala: cara, quer saber, não tem sentido, porque a igreja não tem sentido pelo aspecto social dela. A igreja não tem sentido por quão divertida ela é, a igreja não tem sentido por quão criativa ela é, a igreja não tem sentido por quão inovadora ela é. A igreja de Cristo tem sentido quando Ele é o centro, quando Ele é a verdade, quando Ele é o propósito, quando Ele é. Quantos aqui querem ser uma igreja como Ele é? Quantos aqui querem se levantar dentro da sua casa assim como Ele é? Quantos aqui querem invadir essas ruas e revelar o amor de Deus assim como Ele é? Cara, esse é o projeto de Deus para 2017. Eu há muito tempo atrás desisti de ser crente, porque me apresentaram algo melhor. A palavra de Deus me disse que em Cristo eu posso ser filho. E é tão melhor ser filho, porque quando eu sou crente, a religião me diz o que eu não posso fazer. O Evangelho diz o que Ele já fez por mim. Quando eu sou crente, a religião me diz como eu devo me vestir. O Evangelho diz: filho, vem do jeito que está, porque eu troco as suas vestes. Sabe, a religião coloca homens no centro das coisas. A religião coloca liderança acima de todas as coisas. Uma igreja genuína, e eu creio que a gente faz parte dessa igreja, é uma igreja que busca Jesus como centro de toda a verdade, Jesus como centro de toda a história. A minha história só foi transformada quando Jesus se tornou o centro dela. E eu quero finalizar. Eu quero saber se eu tenho mais 2 minutos, amém? João 4,16 diz que Deus é amor. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Olha que maravilhoso. Deus é amor. Em nós, amor é uma qualidade. Em Deus, amor é a sua própria identidade. Você está aqui, cara, e eu não tenho a menor ideia de qual é a tua relação com Deus. Eu vim dizer que Deus não tem amor para te dar. Deus, Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Ele é o início do amor. Ele é a plenitude do amor. André, você está falando isso, mas você não tem a menor ideia, cara, do que eu já passei. Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei o que você pode viver em Deus. Deus é amor e Ele quer te envolver com esse amor. Sabe, aconteceu algo interessante essa semana e eu vou finalizar compartilhando isso. Eu fui lá para Cabo Frio semana passada, a gente começou um GC lá. E preste atenção, por favor, eu sei que isso vai falar com você de alguma forma, porque isso mudou toda a minha semana. A gente começou um GC lá e eu cheguei em casa com Kezinho e Ceci. Minha mãe estava lá, muito feliz de receber a gente. Eu falei: mãe, cadê papai? Ah, ele está no escritório, filho, já está vindo. Eu falei: beleza, eu vou lá no quarto então descansar. E aí eu deitei, estava com muita dor de cabeça. E daqui a pouco eu começo a ouvir a voz do meu pai.
Deixa esse amor envolver o teu coração, cara. Deixa ele se revelar como um bom pai que ele é. Deixa a bondade de Deus envolver cada palavra que está saindo da minha boca. Aceita esse amor, se envolve por esse amor. Olha só que coisa incrível. Eu ouço a voz do meu pai, eu me levanto. Aí quando eu abro a porta, tá ele lá. E ele falou: e aí, pastorzão? Aí eu falei: pai, não me chama de pastorzão não. Não, pô, você é meu pastorzão. E aí, pastorzão? Aí eu fui para o banho, me arrumar para o GC, e aquilo me incomodou tanto. Sabe, aquilo não me trouxe alegria, aquilo não me trouxe honra, aquilo não me trouxe... Aquilo me incomodou. E eu tomando banho, eu falando com Deus: Deus, por que eu estou tão incomodado do meu pai me chamar de pastorzão? E eu entendi. Quando eu tomei banho, eu saí, eu falei: pai, não me chama mais de pastorzão. Ele falou: por quê, filho? Eu falei: porque qualquer um pode me chamar de pastorzão. Na minha igreja todo mundo brinca e me chama assim. Entre os jovens todo mundo chama assim. Qualquer pessoa que não tenha a menor intimidade comigo pode me chamar assim. Mas não tira de mim aquilo que só você pode me dar. Só você pode me chamar de filho. Só você pode me chamar de filho. Sabe qual é a minha alegria em estar em casa? É quando ele me abraça e fala: e aí, filhão? E aí, filhão, como é que você está? Como é que está a igreja? Como é que está a Kezinha e Cecília? E aí, filhão, tá tudo bem aí em Niterói? Filhão, tô com saudade de você. Filhão, papai te ama tanto. Ei, não tem nada que meu pai possa me chamar que me dê mais alegria do que me chamar de filho. Não tem nada que ele possa fazer que me dê mais alegria do que me sentir como um filho. E é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, sabe? 2017 está começando. Deus tem projetos grandes para você. Deus tem algo sobrenatural para a tua família. Deus, ele vai transformar a tua história. Mas tudo isso começa na simples revelação de que Ele é um bom pai e Ele te ama como um pai ama um filho. Se você crê nisso, eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos em nome de Jesus e deixar esse amor furioso invadir o teu coração. Sabe, não importa como o mundo te vê, não importa nem como a tua família te vê, não importa os títulos que você tem, não importa se você não tem título nenhum, se você é rejeitado, se você tem status, se você é grande diante dos homens, se você tem sido rejeitado pelos homens. A despeito de todas essas coisas, eu vim nessa noite declarar que existe um Deus que é Pai e Ele te chama de filho. A minha pergunta é: aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Uou! A vontade de Deus, irmão, Romanos 12 fala que ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, agradável e perfeita. E quando a palavra fala a respeito da vontade de Deus, com essas três características, eu acredito que não está falando só de três características diferentes, mas está falando de três níveis diferentes da mesma vontade. Você está comigo? Não se distrai, irmão, de verdade. Se alguém precisar ir, somos 6.000 pessoas, a Austrália acabou de conectar também. Se alguém precisar ir, eu entendo, mas se você puder ficar, tem algo de Deus para o final dessa mensagem. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Aqui, irmão, está muito claro que existe uma condicional. Você vai ser transformado para que aí então você seja capaz. O que a Bíblia está dizendo bem claro é que se eu fizer isso, se eu receber isso, eu vou ser capaz de experimentar aquilo. Mas se eu não tiver, é impossível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Então a palavra está dizendo: olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu estava conversando com o Conrado essa semana. Ele estava lá em casa, cara, essa semana eu fui dormir todos os dias 5h30, 6 da manhã, porque um dia era o Conrado, 3 dias a Paulinha lá em casa, o Lê Barreto e a Érica ficaram 3 dias também. Irmão, eu não vou perder uma oportunidade de ouvir algo de alguém que carrega algo de Deus que pode mudar a minha história. Quando eu falo para a gente ter fome como igreja, eu tenho fome como filho, como ovelha. Então, eu estou com o Leandro Barreto na minha casa. Irmão, o que você quer comer? Você quer o quê? Você quer esfirra? Você quer pizza? O que você quer beber? Senta aqui. Não quero sair da mesa, porque a mesa, irmão, ela gera uma aceleração. Quando você ouve alguém que ouviu algo de Deus que você ainda não ouviu, isso acelera a tua jornada. Você está comigo? Amém?
E eu tava falando com o Conrado, eu falei, Conrado, cara, eu tô vivendo algo que eu tô até precisando discernir, porque eu não quero que seja uma empolgação. Mas, cara, eu tô com um desejo, cara, de fazer tão diferente do que o circuito gospel normalmente faz. Eu falei, eu tô com uma vontade, cara, eu quero terminar a minha jornada e eu quero que o que eu vou ter de maior legado não é o que eu construí para mim, porque isso eu creio que Deus vai mover de forma sobrenatural, mas aquilo que eu pude construir com Deus, cara, eu vou ficar, mas eu quero deixar algum orfanato que pela misericórdia o meu ministério pode ajudar a construir. Eu quero deixar alguns poços que vai ter gente bebendo água mesmo depois que eu morrer e não tiver mais sede. Eu quero fazer algo natural que aponte para algo sobrenatural. Não pode terminar em mim, cara. Aí eu falei, a tour agora virou cruzada, acabei de abrir mão de R$500 mil, alguém ofertou 50 mil, eu ofertei de novo, porque Deus me deu uma palavra, e eu estou compartilhando isso para inspirar você, ok? Porque a Bíblia diz que quando a gente fica compartilhando aquilo que está fazendo para Deus, não recebe uma recompensa sobrenatural, porque os homens já te aplaudiram, e você já recebeu uma recompensa natural. Mas eu estou pregando debaixo de um temor para inspirar você, porque você que está aqui, está visitando, talvez seja o seu primeiro culto, mas você que faz parte dessa igreja, você precisa ouvir o coração do seu pastor e o que Deus está falando com ele, amém? Eu falei, Conrado, eu quero fazer diferente, mano. Eu quero ver, cara, o que a gente ouviu a respeito de 40 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás. Cara, eu tô sonhando com a cruzada, tô sonhando com cidade que a gente vai, que tem 10 mil habitantes, a gente vai armar uma tenda e vai ter um mover sobrenatural. Eu tô sonhando em ver paralíticos andando, cara, eu tô sonhando com isso. Vão ter pessoas que vão chegar e vão falar, pastor, eu quero abençoar de alguma forma o teu ministério, o que eu faço? Cara, compra essa fazenda pra gente fazer retiro, compra essa tenda pra gente plantar uma igreja. Cara, mova aquilo que Deus te deu, não é para você, é para você provocar milagres, é para você provocar algo sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. Eu falei, mas eu fico até com medo de eu não estar sendo exagerado também, porque eu não tenho uma casa própria, tudo que eu tenho é uma reserva de emergência da minha família, mas eu estou queimando tanto para fazer algo para Ele. E aí, enquanto eu falava com o Conrado, cara, isso é muito poderoso, enquanto eu falava com o Conrado, Deus falou comigo. Deus falou, filho, a diferença do Brasil para o lugar que eu te coloquei é que quando colonizaram o Brasil, foram para lá só para roubar as riquezas que o Brasil tinha. Cara, isso é muito forte. Mas no lugar que você está, quando foram para aí, foram para construir uma história nesse lugar. Aí Deus falou, filho, se você não usurpar o Brasil, eu vou te abençoar através das nações. Você não vai para o Brasil para ganhar o dinheiro das agendas ou para fazer riquezas. Você vai para o Brasil para derramar as riquezas que eu vou te dar de outras formas e de outros lugares. Então entende isso, irmão. Entende isso. Aí eu falei com o Conrado, falei, cara, Deus está falando algo tão poderoso comigo, mano. Eu não vou tirar do Brasil, eu vou lá só para derramar. Deus vai me dar de outros lugares. Aí o Conrado liberou uma chave que eu quero liberar sobre você. Amém? Quantos percebem Jesus aqui? Ele falou, sabe, André, a vontade de Deus, ela tem 3 níveis. E muitas vezes a gente para no primeiro, porque o primeiro já é lícito e já é bom. Se você vai para o Brasil e faz agenda e recebe oferta, não tem nada de errado. Gente, não tem nada de errado com isso. Se você vai e faz seu evento e você fica com o lucro de um evento, não tem nada de errado com isso. Você vai viver a vontade boa de Deus. Você vai fazer algo lícito, você vai receber sua recompensa, você vai voltar e vai abençoar a sua casa. Isso é bom. Existe um novo nível, um outro nível, que é quando a vontade de Deus se torna agradável. Quando a gente não está vendo só algo bom, mas é algo que é um favor tão incrível, que ele é agradável. Você fala, cara, meu Deus, o que eu estou vivendo? Cara, olha isso, é quando você abre mão de algumas coisas que para você tem importância, e Deus vai te dando coisas que você nunca imaginou viver. Ele falou, cara, mas eu creio que Jesus está te chamando para entrar no nível em que a vontade dele é perfeita. É quando você renuncia tudo o que você queria, você está pronto para receber tudo que Deus quer te dar. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus fala a respeito de níveis de renúncia em Deus. O problema, irmão, é que a gente ouve tanto uma teologia que aponta para aquilo que Deus vai me dar, que renunciar de algo que Ele já me deu é quase que loucura.
Se eu estou lutando para conquistar cada vez mais, qual é o sentido de abrir mão de algo que eu já conquistei, irmão? Essa é uma mentalidade que faz com que eu queira guardar o pão para o dia seguinte, porque eu não confio que Deus vai enviar o maná amanhã de novo. A América é especialista em formar pessoas que preferem reter do que confiar no transbordo que vem da parte de Deus. A América tem saqueado o nosso coração sem a gente perceber. E não é um problema da América. Existe uma cultura tão forte aqui de meritocracia que é uma bênção para várias coisas, mas tem roubado de nós que somos cristãos o entendimento de que o favor não tem nada a ver com o mérito. O favor é uma escala superior. Eu não vivi isso aqui porque eu fiz por merecer. Mas você acabou de falar, André, que você tem que se posicionar para viver a promessa, irmão. Me posicionar é o mínimo no natural, para que eu possa viver um romper sobrenatural. O mínimo que eu fiz foi estudar, buscar, orar, clamar, dizimar, ofertar, servir. Agora, você acha que o que eu estou vivendo tem a ver com aquilo que eu fiz, irmão? Não é simples assim. Você vai fazer algo tão pequeno e você vai viver algo tão grande de Deus, que é impossível você se iludir achando que o mérito é teu. Deus pega Moisés e fala: pega um cajado, toca no mar e ele vai se abrir. Olha para mim, irmão. O que é mais fácil? Pegar um pedaço de pau ou abrir um mar vermelho? Aí Deus fala: Noé, constrói uma arca, porque eu vou dizimar toda a criação e eu só vou guardar a sua família. O que é mais fácil? Construir um barco ou viver um favor de Deus poupando você entre todas as famílias da terra? Irmão, para pensar. O que é mais fácil? Você dizer: eu não vou me dobrar a outros deuses, ou você dançar dentro de uma fornalha ardente aquecida 7 vezes mais? O que é mais fácil, irmão? Sabe o que Deus está ensinando para a gente? Filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Deixa que o impossível eu faço. Então vamos ser sinceros. Sabe por que tem muitas palavras proféticas que a gente ainda não viveu? Porque tem áreas da nossa vida que a gente ainda não quer renunciar. Eu acabei de ofertar $500 mil por conta da cruzada. Maior oferta da minha vida. Eu falei sobre isso no dízimo aqui, ó. Às vezes a gente fica tentando reter, quando na verdade, quando a gente libera, Deus vai levando a gente para novos níveis. Quando eu imaginei que eu poderia ofertar $500 mil, cara, eu já dependi de oferta para pagar a conta de luz de R$150. Isso é Deus, irmão. Isso é o fruto da obediência. E eu poderia usufruir, mas eu não quero me alimentar de sementes. Essa semente pode gerar uma nova colheita e Deus pode me levar a novos níveis. Aí sabe o que aconteceu semana passada? Uma das pessoas do nosso staff, uma das pessoas da liderança da nossa igreja, pegou o carro, o único carro, falou: mano, senti de ofertar para você. E ofertou para um outro menino do nosso staff. Irmão, a cultura da renúncia, ela provoca generosidade. Do mesmo jeito que a nossa carne não suporta ouvir falar sobre isso, o nosso espírito, ele fica inquieto quando ele começa a ver isso. Por quê? Porque ele sabe que essa é a cultura do céu, ele tem saudade disso. Segunda-feira eu esqueci de fazer a palavra de oferta. Gente, em nome de Jesus, eu não vou fazer oferta nenhuma no final do culto. Eu não quero que você dê nada, ok? A igreja foi tão saqueada por homens hipócritas que fizeram coisas erradas com a finança da igreja, que o fruto disso é uma igreja cativa quando o assunto é falar sobre semente. Por que o inferno batalhou tanto para cauterizar o nosso coração sobre semente? Porque tudo no reino começa com uma semente. O próprio Jesus é uma semente. Jesus é a semente de Deus. Você sabia que a palavra sêmen vem de semente? O homem é gerado através de uma semente. Desde o princípio tudo se move através de semente. Quando o inferno rouba a nossa alegria na renúncia, ele paralisa o nosso futuro, inclusive inviabiliza algumas palavras proféticas. Porque tem coisa que você só vai viver se você estiver pronto a abrir mão. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra viva.
e por tudo que vai acontecer a partir da liberação dela. Nós declaramos, Jesus, você pode levantar suas mãos, declarar isso e diga: Pai, nós declaramos céus abertos nesse lugar. Diga aí, um marco profético na nossa vida, na nossa casa e na nossa jornada de fé. Diga: nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Irmão, se você crê nisso, você pode fazer barulho aí no teu lugar. Preciso de pelo menos uns 100 incendiários aqui. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Sei que é final de semana para muita gente, muitas coisas aconteceram, tem gente cansada, mas eu preciso que você derrame para Jesus o teu melhor nessa noite. Ele é digno, amém? Eu acho que nem todo mundo aqui veio de um berço cristão, então é possível que você tenha passado algumas noitadas em lugares que talvez não sejam os melhores. É possível que você tenha virado algumas noites fazendo coisas que talvez você não se orgulhe delas. Então nada para Ele pode ser medido, equilibrado, comedido. Não, a gente entrega tudo para Ele, amém? Eu lembro quando eu me converti, isso para mim foi muito claro desde o início. Eu era intenso no meu pecado, eu preciso ser ainda mais intenso no meu chamado. Ele não merece metade, Ele não merece uma boa parte, Ele merece tudo. Alguém pode declarar isso? Diga: Ele merece tudo de mim. E a gente vai dar tudo nosso para Ele, amém? Quero falar nessa noite sobre travessia. A gente já falou sobre tantos tipos de travessia. Travessias pelo deserto, travessias em meio a tempestades, travessias em meio ao fogo. E eu quero falar hoje sobre a travessia em busca da promessa. Porque todo lugar que foi preparado por Deus para nós, e quando eu falo lugar, entenda o cumprimento de um chamado, não é geografia. Esse lugar, ele vai ser alcançado quando antes vencermos processos, travessia, gigantes, levantes, inimigos. Porque o caminho, por mais que seja cercado pelo favor de Deus, não é um caminho necessariamente facilitado por Ele. Favor de Deus não significa facilidade. O que é o favor de Deus? Pão que desce do céu é favor. Mas depender de um pão que desce do céu enquanto se atravessa o deserto com toda a sua família, debaixo do sol, isso não é fácil. O mar se abrir para você não ser completamente dizimado pelos exércitos dos inimigos, isso é favor de Deus. Mas não é fácil. Faz sentido? Ver leões jejuando na tua presença é favor de Deus, mas não é fácil. Não sei se você já ouviu o rugido de um leão. Um é assustador, vários, então imagina você a sós com eles. Então todos os heróis da fé, galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, fala sobre tantos homens que viveram tantos feitos, e todos eles foram marcados pelo favor de Deus, mas a vida de nenhum deles foi fácil. Ressuscitar ao terceiro dia, depois de sepultado, isso é favor de Deus. Mas ser crucificado, envergonhado diante da sua mãe, humilhado, isso não é fácil. Então o Evangelho não promete facilidade, mas existe uma garantia na travessia do Evangelho. O favor de Deus vai ser uma companhia constante na tua jornada de fé. Olha para mim, não se distrai. Alguém toma posse disso aqui. Vai ser fácil, pastor? Nem sempre. Ninguém disse que seria fácil. Mas o favor de Deus é um acompanhante, é um bom companheiro. Ele é presente. Uma das promessas que Ele nos fez é: eu estarei com vocês todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Quero te levar para um lugar. O povo está há anos caminhando em busca de uma promessa. Eles têm a promessa, conhecem o Deus da promessa, viveram livramentos, vivem em favor de Deus, mas agora estão diante da terra prometida e eles têm medo, porque, guarda isso aqui, irmão, você pode viver a vida inteira em busca de uma promessa, mas quando chega a hora de conquistá-la é assustador. Falo isso com propriedade.
te empurram profeticamente para um lugar. Tem estações que tudo acontece, parece que está fora de controle, mas na verdade, enquanto parece que está tudo desmoronando, pode estar tudo profeticamente se encaixando. Mas ainda assim, quando chega a hora de tomar posse, é assustador. É como alguém que ama a sua namorada, que se torna noiva, mas no dia do casamento, irmão, frio na barriga. Quando houve a marcha nupcial, meu Deus do céu, é de verdade, está acontecendo. É como alguém que vai se tornar pai. Todo mundo aqui é maduro para entender que a noite em que a criança foi concebida, ou o dia, ou a tarde, ela é cercada de alegria, amém, gente? Alguém pegou a chave aqui ou não? Mas quando chega a semana do nascimento do bebê, e quando a bolsa estoura, você se preparou para isso, você desejou isso, começou isso, mas quando chega a hora de tomar posse da promessa, tem ansiedade, preocupação, é uma série de emoções. Agora a gente está falando de um povo que por 40 anos viu Deus enviar comida do céu. Alguém já viu Tá Chovendo Hambúrguer, aquele filme? Irmão, aquilo ali nada mais é do que o povo viveu. Não é louco a gente ver aquilo, ver uma animação e falar, cara, que loucura. É isso que eles viveram. Eles viram Deus alimentando eles no deserto. As roupas não se gastavam, os calçados não se desgastavam. Mas ainda assim, quando chegam diante da terra prometida, existe medo, preocupação. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém consegue ouvir 20 minutos dessa mensagem aqui? Então é nesse contexto que eu quero te levar. Imagina que você está no meio do povo. Os espias voltaram. Alguns trazem um bom relatório e outros amedrontam o povo, mesmo sabendo da herança. E é nesse lugar que você está o tempo inteiro. Você discerniu algo, ouviu algo, percebeu algo de Deus, compartilha com alguém. A maior parte não vai acreditar. Guarda isso aqui. Se os sonhos que você carrega, se a maior parte das pessoas que te cercam concordam, provavelmente seja uma boa ideia, mas não necessariamente é uma ideia de Deus. A ideia de Deus para Moisés é: vai e fala com o faraó que é para liberar o povo. Cara, isso é absurdo. A ideia de Deus é: pega o cajado, toca no mar, vai se abrir. Isso é absurdo. A ideia de Deus é: Pedro, como eu falei no último culto, lança um anzol e vai vir da boca de um peixe a provisão. Pedro precisava de ouro, não de peixe, mas de dentro da boca do peixe veio o ouro. Isso é absurdo. E várias outras vezes que várias outras coisas aconteceram de forma inusitada. Agora, quando todo mundo concorda com algo, você pode, não vou generalizar, mas você pode estar diante de um problema. Pode ser uma boa ideia sua, que não necessariamente o céu aprova. Um grande exemplo disso é Babel. Vários homens reunidos em torno de uma ideia, todos tinham unidade, estavam alinhados e tinham um bom projeto, mas Deus não se agradou do que viu. Agora, Atos 2 fala a respeito de um povo que é muito menor do que o povo que viu Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus diga: olha, não saiam, permaneçam até que venha sobre vós, e dias depois, quando Atos 2 acontece, dezenas daquelas pessoas que ouviram Jesus falar desistiram de esperar e foram embora. Irmão, a travessia em busca da promessa é o que separa meninos de homens, mas é o que também testa a nossa convicção, porque quem sabe o que espera, espera, mas quem duvida do que se espera, em algum momento desiste de esperar. Será que de fato é Deus? Será que é de Deus? Será que vai acontecer? E quando esses serás começam a ter acesso à nossa mente, a travessia fica pesada e a gente começa a aceitar como uma boa ideia desistir. Então é nesse lugar que a gente está. Alguns espias trazem uma série de serás, mas alguns homens se lembram da promessa. E fica tão nítido quem confia na promessa e quem começa a duvidar dela. Por quê? Porque as suas escolhas definem aonde está firmada a tua fé. Se a sua escolha é avançaremos, conquistaremos, significa que a sua fé está firmada na promessa. Se a sua escolha é retrocederemos, desistiremos, significa que a tua fé talvez estava firmada só em uma expectativa, mas não numa promessa. Faz sentido? Estou há 15 anos esperando gerar filhos, pastor. Você ainda crê? Ainda creio. Então você está firmado numa promessa. Estou um ano lutando contra essa doença. Você ainda crê? A travessia testa, irmão, nossa motivação e também a nossa fé. Tem coisas que talvez a gente não conquiste, mesmo que a gente morra esperando por elas, mas é melhor morrer esperando do que desistir e não esperar.
Tem pessoas que aguardaram por uma cura que talvez não se manifestou. A gente não entende o porquê. Mas se em algum momento eu tiver que lutar para sobreviver e o Senhor não quiser me poupar, que eu morra crendo, mas não desista de crer enquanto espero. Faz sentido? Porque quando chegar diante dele, a gente não vai ter isso sendo imputado como juízo. Não, você creu até o fim. Você aguardou até o fim. Vocês estão comigo? Então vamos junto, não desanima. Números 13, primeira parte desse texto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Primeira coisa, irmão, quando você está atravessando algo em busca de uma promessa, você vai ter que calar algumas vozes. Se você não calar essas vozes, em algum momento essas vozes começam a se tornar conselho. E a pior coisa que pode acontecer para alguém é ouvir conselhos de alguém que não te empurra para o teu destino profético. Se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, a redenção não teria se manifestado. Pedro aconselha Jesus e é um bom conselho, é um conselho pautado em zelo, é um conselho de alguém que amava Jesus. Ele fala: Jesus, de forma alguma a gente vai permitir que você seja entregue. E aí Jesus, a partir de um bom conselho, reage dizendo: para trás de mim, Satanás. Nem todo bom conselho me empurra para o meu destino profético. Faz sentido? Então a gente precisa entender, irmão, que tem momentos que a gente vai ter que calar algumas vozes. Vozes de condenação, vozes de acusação, vozes de calúnia, mas também vozes que têm como principal propósito nos poupar de uma travessia que custa muito ou custa tudo. Talvez se a minha mãe, como mãe, tivesse visto toda a história, ela me aconselharia no início do meu chamado, talvez a não me envolver com o meu chamado. Talvez se eu soubesse todo o destino que o Benício tem pela frente, ou a Cecília ou a Chloe, como pai que ama, tentaria poupá-los de toda a travessia. Por quê? Porque eu não só vi o fim, eu vi o meio. É por isso que muitas vezes Deus te revela parte do fim, mas não te revela nenhuma parte do meio. Porque se soubéssemos toda a travessia, abortaríamos muitas promessas. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, o convite dele é: sai do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. O lugar novo não é revelado, mas o lugar que não é mais para estar, é claro, não é mais aí, não é o teu lugar, não é a tua geografia, sai da tua parentela. Então Abraão não sabe o que vem no meio do caminho, mas Abraão foi chamado para ser pai de multidões. No meio do caminho tem deserto, no meio do caminho tem gigantes, tem inimigos, no meio do caminho tem provação, no meio do caminho tem um filho, fruto de uma precipitação, mas no meio do caminho também tem um filho gerado de uma promessa. No meio do caminho tem Isaac, e tem aquela montanha que assistiu um pai levar um filho para sacrificá-lo como se fosse o próprio cordeiro. Uma montanha testemunhou a fidelidade de um homem que clamou por anos para ter algo e que, quando Deus pediu, não hesitou em entregar. Então o meio do caminho de Abraão tem muitas coisas. O final do caminho é pai da fé, mas o meio do caminho é assustador se a gente soubesse antes de começar a caminhar. Então, irmão, guarda isso aqui. Muitas vezes você vai ter a revelação de duas partes: como começa e, se você for fiel até o fim, como termina. Mas você não tem ideia do que você vai ter que enfrentar no meio do caminho. Pedro encontra Jesus, as redes vazias, ele está frustrado, ele fala para lançar as redes, ele lança, as redes quase se rasgam, os barcos quase afundam. Aquele é o primeiro momento, é o ato 1 de uma história extraordinária de um apostolado. Qual que é o final da história? Uma igreja primitiva, o apóstolo de Cristo de algo novo, alguém que está como um fundamento de uma nova aliança, alguém que vai ver enfermos sendo curados à distância da sua sombra. Mas o que vem no meio do caminho? Ele é aquele que vai negar Jesus 3 vezes. Ele é aquele que vai sumir no meio do cenário da crucificação, porque tem medo de viver o que Jesus estava vivendo. Então entenda, somos em vários momentos da nossa história como Pedro que ainda pesca e as redes estão vazias. Somos em vários momentos da nossa história como Pedro que caminha e a nossa sombra cura. Mas também somos em vários momentos da nossa história o Pedro que nega, o Pedro que foge, o Pedro que tem medo. Faz sentido? Então a primeira parte que me chama a atenção nesse texto é: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Fala comigo, eu preciso calar as vozes que não são a voz de Deus. Diga: toda voz que não é a voz de Deus não tem espaço na minha jornada. E aí vem a segunda parte, ele diz assim: certamente subiremos e possuiremos em herança.
Irmão, aqui tem um homem que tem certeza do que vai viver porque tem confiança em quem prometeu. Tem duas chaves aqui. Ele diz, possuiremos em herança, ele diz certamente. Ou seja, é certo, não tem dúvida, não tem margem, não tem erro, não tem como. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, primeira coisa, eu tenho certeza no caráter de Deus. Logo, eu tenho certeza na promessa que é fruto do caráter dEle. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém comigo aqui? Eu sei que a sua alma está refrigerada por conta do momento de louvor que a gente teve, mas eu preciso que você não se distraia. Não olha para quem está do lado, para a produção, para a câmera. Tem uma palavra aqui que pode liberar o teu destino profético, pode mudar a tua história hoje, amém? Então, quando eu conheço o caráter, eu sei o que esperar. Eu sei o que esperar da Kezinha. Se eu prometer que vou chegar no horário e chegar outro, eu sei o que esperar. 17 casado, irmão, 19 junto. Eu sei o que esperar da Cécia, se eu fizer algo que ela quer que eu faça, ou se eu não der o que ela quer que eu dê. Agora, quando conhecemos o caráter de Deus, sabemos o que esperar desse Deus. E se é Ele quem prometeu, sabemos o que esperar dessa promessa. Vai acontecer. Amém? Então ele está dizendo, Caleb está dizendo, olha, certamente possuiremos. Por quê? Porque somos fortes? Não, estamos enfraquecidos, cansados. O nosso número é muito menor do que o número que começou a travessia. Os nossos inimigos são maiores, eles são mais fortes, estão empoderados, fortificados. Mas por que ele tem certeza? Porque a garantia dele não é a circunstância facilitada, mas é o favor do Deus que prometeu. Não é sobre a facilidade, irmão, é sobre o favor de quem te chamou. Não era fácil. Gideão com 300 venceu vários exércitos. Ele começou com 30 mil. Deus disse, tem gente demais. Senhor, mas vai ser mais fácil com 30 mil do que com 300. Sim, vai ser mais fácil. Mas o meu favor opera nos 300, não nos 30 mil. Porque quando um número te garante, não sou eu mais quem te garante. Mas quando nenhum número te garante, eu começo a ser sua garantia. Faz sentido? E aí ele fala, certamente subiremos e possuiremos em herança. O que é herança? É algo que não foi comprado. Ah, irmão, pega isso aqui. Herança é algo que não fui eu quem comprei, mas alguém que veio antes de mim comprou e deixou para eu usufruir. Não é o princípio da herança? Herança não é minha conquista. Herança é a conquista de alguém que vem depois de mim. Não, que veio antes. O Benício não pode estabelecer uma herança para o André, mas o André e a Kézia podem estabelecer uma herança para o Benício. Porque é o pai que deixa herança para o filho. Então quando o Caleb está dizendo possuiremos em herança, ele está dizendo, essa terra não fomos nós quem conquistamos, o nosso pai que conquistou, já é nossa por herança, porque o nosso pai nos garante, ele nos deu. Logo não vamos abrir mão de algo que o nosso pai conquistou, porque não vou permitir a ideia de deixar o que o meu pai conquistou a um alto preço ser usufruído por outra pessoa que não tem aliança com meu pai. Ninguém vai tomar aquilo que é do meu pai, logo é meu por herança. É o princípio pelo qual Davi confronta o gigante. Quem é esse filisteu? Em outras palavras, quem é esse homem que não carrega uma aliança, logo não carrega uma herança, para afrontar o povo que carrega uma herança de Deus? Irmão, o que te garante é a sua herança. Não tem nada que te garanta no meio de um campo de batalha a não ser a tua herança. Faz sentido? Então Caleb está dizendo, cara, tem tantos princípios. Eu ficaria horas meditando nesse texto. Daria para a gente fazer uma série expositiva só a partir desse texto. Porque aqui vemos um homem remando contra a maré, indo contra as vozes, crendo a despeito das circunstâncias, confrontando os espias que trazem desânimo, militando contra os ladrões de alegria e trazendo a memória do povo que traz esperança. Por quê? Porque foi Deus quem prometeu. Caleb dá uma aula aqui de fé e de confiança na promessa. Esse é o tipo de fé que sustenta a promessa. A fé que sustenta a promessa é unicamente uma fé pautada no conhecimento do caráter de quem prometeu. Por que a sua fé está bem firmada? Porque eu conheço o caráter de quem fez a promessa. No cartório alguém está dizendo, eu garanto que foi ele quem assinou. Dependendo do nível do contrato, você precisa ter um reconhecimento presencial. Você tem que estar lá, porque alguém olha e ele vai falar, olha, eu chancelo, garanto, ele estava aqui quando assinou esse documento.
Quem estava lá quando a sua promessa foi assinada? Quem estava lá? O Pai estabeleceu uma promessa. O Filho é quem garante a promessa. Porque a palavra de Deus diz que todas as promessas temos nele o sim, e por meio dele nós dizemos amém. Assim seja. Então o Pai estabeleceu a tua promessa, o Filho sustenta a tua promessa, e a partir do Espírito Santo você vai viver a tua promessa. Jesus, vamos para Jesus, vamos voltar à nova aliança, Novo Testamento. Ele fala, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então a primeira parte da história, vemos um Deus soberano operando em todo o tempo a Trindade. Mas na primeira parte da história vemos um Deus operando o tempo inteiro. Na segunda parte dela vemos o Filho se revelando, sendo encarnado, depois ressurreto. A terceira parte da história, que agora está com a gente, é a partir do poder do Espírito derramado sobre a carne. Agora é o Espírito que opera em nós. Por isso que Paulo diz, o mistério que esteve oculto por épocas e gerações, agora eu posso dar a vocês o conhecimento. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Nascemos em Cristo e fomos revestidos do Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atestando, fomos nós quem fizemos a promessa. Nós sustentamos ela, nós vamos cumpri-la. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não retroceder, se você olhar para frente e não para o lado. Alguém está tomando posse disso aqui? Diga amém. Certamente subiremos e possuiremos a herança. Porque agora vem mais uma palavra de alguém firmado numa confiança absoluta. Porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb, os gigantes são muitos. Seguramente. Se ele tivesse nascido numa época um pouco mais próxima da nossa, eu tenho certeza que ele falaria, irmão, esquece. Mas Caleb, esquece. Já aconteceu. Foi Deus quem prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não vai gerar em nós uma expectativa que não tem o intuito de cumprir. Faz sentido? Ele fala, certamente, seguramente prevaleceremos contra eles. Versículo 31. Porque os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, eles se sentiam mais fracos do que os povos que estavam lá. E de fato eram. E esse é um desafio. Pega isso aqui, porque isso aqui pode mudar a vida de alguém. Todas as vezes que eu olho para a promessa que foi feita e tento procurar em mim algo que justifique a minha esperança no cumprimento da promessa, eu vou fracassar, porque não tem nada em você que justifique o que Deus vai fazer. Então ele olha para os povos, olham para eles, eles falam, cara, a gente é maluco, não dá. Olha o que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Números 13, 33. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim nós também éramos aos olhos deles. A mesma Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Então, irmão, quando eu paro para olhar o meu reflexo, o futuro se torna assustador. Moisés, liberta o povo. Ele era de fala pesada. Eu falo mal, Deus. Você quer que eu convença? Não, não é por convencimento. Você pode até gaguejar, você pode não falar, mas quando abrir a boca, sou eu quem falo por você. Davi vai contra aquele gigante. Não tem relatos de Davi fraquejando, mas vamos imaginar que em algum momento isso tivesse acontecido. Senhor, será que é algo da minha cabeça ou é para eu ir contra? Porque olha o meu tamanho, olha o dele. Não é sobre o teu tamanho ou sobre o dele, é sobre o Deus que você serve, sobre o temor com que você vai. Qual que é a chave da força de Davi? O temor do Senhor. Salmos diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, será feliz e próspero em tudo o que fizer. O temor do Senhor é a chave de Caleb. O temor do Senhor é a chave de Davi. O temor do Senhor é a chave de José. O temor do Senhor é a chave de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus está dizendo? O temor do Senhor me consome. O meu desejo é abortar isso aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O temor do Senhor é o que te sustenta. Alguém aqui, o temor do Senhor é o que te garante. Então sempre que você olhar para você
procurando uma justificativa, você vai se frustrar, mas o temor do Senhor, Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 34:4, alguém toma posse dessa palavra? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Tem alguém radiante de alegria diante dos gigantes aqui nessa noite? Você pode fazer barulho? Aleluia! Agora deixa eu te levar para um lugar. Isso aqui é loucura, tá? Os homens estão diante da promessa e têm medo, e os inimigos do outro lado também. Irmão, isso aqui é uma chave. Pastor, eu estou com medo. Eu sei, eu também tenho. Mas os seus inimigos têm mais do que você. Por que Jezabel se levanta? Porque ela tem medo de uma voz profética posicionada. Meu Deus. Por que Saul se levanta? Ele era o rei, o trono está com ele. Porque ele sabe que não era mais aquele a quem Deus se alegrava, mas alguém com coração segundo o coração de Deus já estava a caminho do trono que ele ocupava. Por que os irmãos de José têm medo? Ele é um menino, ele é um moleque, eles são homens, são maduros, são fortes, porque eles sabiam, esse moleque em algum momento, se ninguém parar, vai governar sobre nós. A gente precisa garantir que isso não vai acontecer. Então os irmãos José têm medo de José, Saul tem medo de Davi. Faz sentido? Babilônia tem medo de Daniel. Os religiosos tinham medo de Jesus. O imperador tinha medo de Paulo. A Bíblia diz que quando eles chegavam nas cidades, o povo dizia, estão chegando aqueles que estão transtornando o mundo. Irmão, o evangelho se tornou transtorno. Por quê? Porque mudou a cultura vigente, colocou em xeque o governo local. Eles eram uma ameaça a um sistema estabelecido. Todas as vezes que algo se estabelece e ameaça um sistema, o sistema vai destruí-lo, para que ele não destrua um sistema. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, na política, uma voz se levanta. A gente viu agora, acho que 2 ou 3 pessoas nesse ano foram assassinadas, porque era uma voz de um cenário político, e foram assassinados de forma encomendada pela oposição. Por quê? Porque hoje ele é só candidato, mas se ele assume o governo, esse cara pode mudar a história. Faz sentido? Então entenda, os seus inimigos têm mais medo de você do que você tem medo deles. Por quê? Porque eles já viram o final da história, você só conhece uma parte dela. Irmão, pega isso aqui. É muito comum, talvez mais comum do que você imagina. Quem te vê, quem me vê, consegue ver o potencial que a gente carrega. A gente não consegue, porque a gente tem uma limitação quando olha para nós mesmos. Então eles olham e falam, meu irmão, se não parar isso daí, eu já vi no que vai dar. José talvez ache que a parte mais incrível dele é uma capa colorida que ganhou do pai. Os irmãos sabem que a parte mais incrível dele é que eles sonham que os irmãos não sonham. A Bíblia diz que quando ele compartilha o sonho, passam a odiá-lo ainda mais. Por que já havia animosidade? Porque ele tinha uma capa colorida. Mas isso não foi motivo para ninguém matá-lo, escravizá-lo ou vendê-lo. Mas quando eles perceberam que José sonhava e eles não, quando Saul percebe que Davi tem cheiro de unção de rei e ele não mais, Icabode, a glória de Deus se foi. E quando o Icabode se manifesta, o que vai ser percebido? O cabode, o peso da glória, a presença. Quem carrega a presença é perseguido por quem não carrega ou não carrega mais. Cara, eu sinto o temor do Senhor aqui. Alguém está recebendo essa palavra? Pessoal da câmera, fica ligado. Se tiver alguém aí dormindo ou distraído, dá um zoom em mim aqui para ninguém de casa falar, meu Deus, estava... Mas eu preciso terminar o que eu comecei. Essa palavra aqui, ela é poderosa. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu sinto o temor do Senhor aqui. Aleluia. Os inimigos já entenderam o teu potencial. Agora pensa, um povo 40 anos caminhando no deserto, comendo só pão e aves.
Irmão, como é que é aquele hambúrguer do McDonald's que é com frango? É o McChicken. Você sabe que o primeiro McFish, ele começa em Jesus, né? Ele multiplica pães e peixes e todo mundo comeu aquilo aquele dia. O primeiro McChicken acontece na travessia. Os caras só comem pão, aí enjoa, fala: Senhor, o povo está enjoado de pão. Aí as aves começam a voar abaixo para que eles possam comer. Os caras só comem McChicken, irmão, 40 anos. Cansado. Poderiam ter feito a travessia em muito menos tempo, mas por desobediência acabaram vendo décadas. Uma geração nasceu no deserto, uma geração morreu no deserto. Como os gigantes de um povo que tem uma terra que emana leite e mel, que as uvas são gigantes, que tem fartura, tem medo de um povo que está cansado, caminhando há 40 anos. Tá pegando? Faz sentido? Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. É isso que faz o inferno te temer. É sobre o que você carrega. Você não é ninguém, eu não sou ninguém, mas a promessa que a gente carrega foi feita por alguém, e esse alguém tem que ser respeitado. Você é comum, eu sou comum, mas o Deus que nos chamou para viver algo, Ele não é um Deus comum. Eu sou ordinário, você é ordinário, mas a promessa que foi feita sobre você é a promessa de um Deus extraordinário. Você é natural, eu sou natural, mas as promessas que você carrega são promessas de um Deus sobrenatural. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia! Então eles viram o que você não viu. Vamos para a Bíblia? Josué 2:9. Olha o que a prostituta Raabe diz para eles: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e aquilo que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Cara, isso aqui é muito forte. Perspectiva deles: a gente está 40 anos, irmão, 40 anos, a gente está cansado, a gente está frustrado. Agora a perspectiva do povo que vai ser conquistado: irmão, faz 40 anos que a gente ouve o que o Senhor tem feito por vocês. Os meus avós ouviram o que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Os meus pais ouviram o que vocês fizeram contra os inimigos. Os meus pais ouviram quando vocês aniquilaram os reis que se levantaram contra vocês. Ou seja, de um lado tem um povo: estamos enfraquecidos há 40 anos. De outro lado tem um povo: há 40 anos nós tememos que esse dia chegasse, mas chegou o dia. O povo que Deus separou, ungiu e sustentou, chegou diante da terra prometida. Então você precisa escolher se vai ser um dos espias que volta desanimando o povo que carrega uma promessa, ou se você vai ser um daqueles poucos que voltam com uma firmeza declarando: certamente possuiremos essa terra e nós a teremos por herança, porque o Senhor que nos fez a promessa é fiel para nos sustentar até aqui e nos dará por herança uma terra que foi conquistada por Ele. Essa terra não será conquistada por nós, já foi conquistada pelo nosso Pai, e Ele nos dará por herança, porque somos herdeiros, e é melhor ser herdeiro de Deus do que ser alguém que se fez sozinho. É melhor ser herdeiro de Deus do que alguém que se construiu sozinho. Não, a melhor parte daquilo que carregamos foi estabelecida por Deus por herança. Levante as suas mãos e declare: diga: eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Diga: a melhor parte daquilo que eu carrego não tem a ver com o que eu vou conquistar. Diga: tem a ver com o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Porque a minha força não está firmada na minha performance atual, mas está garantida na performance final de Jesus. O meu rei morreu de braços abertos
entregou a sua vida e disse: está consumado. Mas ao terceiro dia, quando ele voltou dos mortos, algo novo se estabeleceu. Diga aí: dos céus veio a resposta de Deus sobre a terra. Levante as suas mãos, diga: somos a sua herança, avançaremos em fé e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos ser que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia. Aleluia. Alguém pode celebrar Jesus mais forte? Aleluia. 2 Coríntios 1:20, eu vou terminar. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa noite? 2 Coríntios diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, diremos amém. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, porque ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Alguém pode celebrar essa palavra e dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios está dizendo: o Espírito que habita em você é a garantia do que está por vir. Cara, que dó de ter que pregar isso rápido, mas alguém está pegando isso aqui? O Espírito que foi colocado em vocês é a garantia do que está por vir. Qual que é a tua garantia, Fernandes? O Espírito que foi depositado em mim. Qual que é a tua garantia? O Espírito que foi depositado em você. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco, irmão. Talvez eu seja o homem mais fraco dessa sala hoje. Diante de Deus eu te falo, eu sou o homem mais fraco dessa sala. Mas a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. É na minha maior fraqueza que Deus está revelando a maior força. Tem dias que Kezinha vê o que está acontecendo, o que se passa, o que fazem. Ela fala: não sei como é que você está conseguindo, amor. Eu estou no meu pior momento, eu estou enfraquecido, mas eu estou vivendo a maior expressão da fortaleza de Deus em mim. Por quê? Porque o Espírito de Deus em mim é a garantia do que está por vir. Faz sentido? Falei com o time hoje na vinda para cá. Segura aí, meu lindo, me ajuda. Falei com o time na vinda para cá. Eu falei: time, eu preciso de cobertura. Eu só tenho 2 frases, não tenho sermão e o dia hoje foi mal. Aí o time já conhece, falaram: então hoje vai ser extraordinário. Todas as vezes que eu estou moído, Deus faz a partir dos restos, a partir das ruínas. Como Esdras 3, o povo voltando para uma terra destruída, mas eles pegam as ruínas e usam ela como matéria-prima para reconstruir o altar e começam a adorar a Deus no meio de uma terra devastada. Assim tem sido a minha estação, reconstruindo o altar de adoração, voltando à essência em muitas coisas, tendo a oportunidade de fazer algo diferente, novo, sem resquícios. Por quê? Porque tudo que eu tenho são as ruínas do que vivi e construímos. Mas é a melhor matéria-prima para reconstruir e recomeçar. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Aleluia. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participemos da sua glória. Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza àquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Me ajuda a pregar, fala com 5 pessoas aí: Deus é fiel. Ministra sobre alguém aí, fala: irmão, Deus é fiel. Nunca se esqueça disso, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu finalizo aqui, Salmo 119:50 diz: e esse é o meu consolo, no meu sofrimento a tua promessa me dá vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Pai, no meio dos nossos piores dias,
recebemos vida a partir das promessas, porque é a tua herança que nos garante, e é o teu Espírito depositado em nós, Jesus, que nos mantém de pé, é Ele quem sustenta. Quando a gente é fraco, nós vemos a tua força se revelar. Quando somos confundidos, é que a gente vê a tua sabedoria nos aconselhar. Quando somos cercados, é que vemos o teu cuidado e o seu livramento operar. Porque de todos os lados somos cercados, mas sabemos que mesmo que venham contra nós por um caminho, por 7 caminhos os nossos inimigos fugirão. Sabemos que mesmo que hajam palavras malditas, setas, dados, sabemos que mesmo que hajam levantes, estratégias, mesmo que hajam mesas malditas que talvez se levantem contra nós para tentar gerar em nós cansaço, apatia, abatimento, Jesus, seja política, lobby, seja um sistema religioso, sejam homens, seja vaidade, sejam doenças, Jesus, sejam palavras de médicos, sejam talvez traumas de infância, seja o que for, venha de onde vier, cremos que o selo do teu Espírito é a garantia de nosso futuro desejável. A tua palavra diz que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso, Pai, nós clamamos e receberemos do Senhor resposta. Por isso, Pai, nós nos humilhamos, porque a tua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Por isso, Pai, apresentamos ao Senhor toda a semente de humilhação como uma semente poderosa, porque a tua palavra diz que é no lugar da vergonha que opera a dupla honra. Por isso, Pai, nós nos ajuntamos não como aqueles que olham para os inimigos e desanimam, não. Nós somos aqueles que trazem à memória a promessa, aquilo que dá esperança, e avançam em fé, porque certamente, sim, certamente o Senhor operará maravilhas, milagres, e Ele nos fará justiça, e Ele abrirá espaço, e como Isaac nós declararemos: prosperaremos nessa terra, porque o Senhor nos abriu espaço. Pai, eu declaro paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pão que desce do céu, maná de Deus, cuidado de Deus, óleo fresco, vinho novo, porque ainda esse ano, levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: e ainda esse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.